Você está numa conversa comum. Alguém te questiona. E você sente aquele impulso automático de se explicar, como se sua dignidade dependesse disso. Você começa com uma frase calma, mas em segundos sua voz acelera. Sua mente tenta organizar tudo ao mesmo tempo, e você vai jogando detalhes no ar como se cada detalhe fosse uma prova de inocência. E aí você percebe no rosto da pessoa uma mudança. Não é que ela te entendeu melhor, é que ela te enxergou menor. Não por você estar errado, mas porque você se colocou na posição de quem precisa de permissão para existir. Repara como isso é cruel. E como isso é comum. A maior parte das pessoas não perde respeito por um erro. Elas perdem respeito quando você entra no modo de defesa e começa a negociar o seu valor com palavras. Se isso acontece com você, não é porque você é fraco, é porque você está tentando controlar o que não é controlável, e isso te dá ansiedade. Você quer garantir que o outro não te interprete mal, não te julgue, não te rejeite. Só que quanto mais você tenta, mais você entrega o controle. E é exatamente aqui que este vídeo muda o jogo. Não é um vídeo para você vencer discussões ou virar alguém frio. É um vídeo para você parar de ser refém do seu próprio impulso emocional. Você vai aprender a trocar explicação por presença, a responder com princípios em vez de reagir por medo, a colocar razão onde hoje existe caos. Você acha que se explicar é maturidade, mas muitas vezes é só ansiedade disfarçada. Existe uma diferença enorme entre clareza e justificativa. Clareza é você dizer o necessário com calma e encerrar. Justificativa é você continuar falando porque, no fundo, está tentando apagar a sensação de risco. Risco de quê? De ser visto como errado, de ser visto como mal, de ser visto como insuficiente. E aqui entra a primeira verdade que dói. Quando você se explica demais, o que você está pedindo é julgamento favorável. Você transforma o outro em juiz sem perceber. E quando alguém percebe que você precisa do veredito dela, ela sente poder. E respeito e poder não convivem bem do mesmo lado da mesa. Por que você faz isso? Primeiro, porque você tem uma espécie de vício de controle. Você quer controlar a narrativa, controlar a impressão, controlar o resultado. Segundo, porque existe um pânico de identidade. Quando alguém te entende errado, parece que sua existência foi distorcida, como se você precisasse corrigir o mundo para continuar inteiro. Terceiro, porque você está pagando uma dívida de conflito. Você prefere gastar energia em palavras agora do que encarar o desconforto do silêncio, da tensão, do ele pode pensar o que quiser. Só que percebe o preço. Você está trocando sua estabilidade por alívio momentâneo. Está vendendo respeito para comprar aceitação. E a virada começa quando você entende isso com lucidez. Você não se explica por clareza. Você se explica para reduzir incerteza. Só que a incerteza é inevitável. E é exatamente isso que o estoicismo te ensina a suportar com dignidade. Quando você para de lutar contra o inevitável, sua postura muda. E a forma como o mundo te responde muda junto. Agora vamos colocar o chão firme debaixo dos seus pés. Porque se você não tiver um mapa mental claro, você vai cair no mesmo reflexo de sempre na primeira pressão. O mapa é simples, mas exige coragem para viver. O que está sob seu controle? Suas escolhas, sua postura, seu tom, seus limites, sua integridade. O que não está sob seu controle? A interpretação do outro, a aprovação, o julgamento, a fofoca, a narrativa que ele decide contar para si mesmo. E aqui vem o ponto que muda tudo. Quando você tenta controlar o que não é seu, você perde o que é seu. Você abandona a própria razão para correr atrás da mente de outra pessoa. Em estoicismo, isso não é um detalhe filosófico, é uma lei prática da vida. Epicteto é direto no Enchiridion capítulo 1. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E o sofrimento nasce quando você coloca sua paz naquilo que não depende de você. Se você quer respeito, entenda isso com precisão. Respeito não nasce quando você é entendido. Respeito nasce quando você é consistente, quando suas palavras combinam com sua postura, quando você não muda de forma para caber na ansiedade do momento. E é por isso que a pessoa que mais se explica muitas vezes não é a mais correta, é a mais insegura. Ela está tentando convencer, não comunicar. E quanto mais ela tenta convencer, mais ela revela que a própria posição dela está tremendo por dentro. O outro sente isso, mesmo que não saiba explicar. Ele sente que você está pedindo algo. E quem pede, perde a vantagem silenciosa que sustenta o respeito. Mas presta atenção porque aqui entra uma nuance importante. Isso não significa que você nunca esclarece nada. O problema não é você falar. O problema é você falar para apagar medo. Você vai saber que virou medo quando sua fala não tem fim. Quando você começa a adicionar detalhes que ninguém pediu. Quando você sente urgência.
quando você tenta fechar todas as brechas para não ser atacado. Só que a vida sempre tem brechas. Sempre vai existir espaço para mal-entendido. E o homem livre não fica correndo atrás de fechar o impossível. E aqui vem a pergunta que você precisa ouvir como um amigo te puxando pelo colarinho. Você quer ser governado pelo seu caráter ou pelo humor alheio? Você quer ser guiado pela virtude ou pela necessidade de ser aceito? Porque no momento em que você escolhe seu caráter, você para de implorar por interpretação. Você se posiciona e a pessoa percebe. Não é agressividade, é estabilidade. No próximo ponto, eu vou te mostrar o paradoxo que pouca gente entende. Porque explicar demais não só falha, mas piora tudo. Porque quanto mais você tenta se defender, mais você vira alvo. E porque a justificativa é o convite perfeito para o outro te interrogar. Aqui está o paradoxo que vai te deixar desconfortável, mas vai te libertar. Quanto mais você se explica, mais você sinaliza que está em busca de um veredito. Você não está apenas comunicando fatos. Você está oferecendo sua autoestima como matéria para avaliação. E quando você faz isso, você muda o jogo da conversa. Você sai do lugar de quem decide e entra no lugar de quem se defende. E defesa é sempre uma postura reativa. Quem reage entrega o ritmo. Quem entrega o ritmo entrega poder. E poder é percebido como autoridade. Autoridade é percebida como respeito. Por isso, explicar demais te faz perder respeito mesmo quando você está certo. Repara na mecânica. Uma explicação longa é como abrir uma sala de interrogatório. Cada frase vira uma alça para o outro puxar. Cada detalhe vira um ponto para ser questionado. Você acha que está se protegendo, mas na prática está se expondo. Porque explicar em excesso não transmite clareza. Transmite ansiedade. E ansiedade tem cheiro. As pessoas sentem. Elas podem não dizer, mas sentem que você quer escapar de algo. E isso convida à pressão. A mente humana testa aquilo que parece frágil. Ela empurra, ela provoca, ela mede limites. E existe outra camada ainda mais sutil. Quando você justifica, você coloca o outro na posição de juiz, mesmo que a pessoa não mereça esse lugar. Mesmo que ela não tenha autoridade moral nenhuma sobre você. Você entrega o martelo para ela sem perceber. E aí, se ela aprova, você sente alívio. Se ela desaprova, você sente queda. Olha o absurdo. Sua paz vira refém de um tribunal imaginário. Isso não é diálogo, isso é escravidão emocional. Agora pensa com lógica. Se você precisa provar o tempo todo que sua escolha é válida, você está dizendo sem palavras que ela pode não ser. Você está anunciando que seu valor é negociável. Por isso, a frase é dura, mas verdadeira. Quanto mais você argumenta a favor do seu valor, mais você implica que ele está em discussão. E se está em discussão, alguém pode tentar comprar mais barato. É assim que o respeito cai. Não porque o outro venceu, mas porque você aceitou jogar um jogo em que sua dignidade é moeda. E aqui entra uma virada que você precisa guardar. O oposto de se explicar não é ser agressivo, é ser inteiro. É falar pouco porque você não precisa correr atrás de aprovação. É sustentar o silêncio sem tremor. É aceitar que algumas pessoas vão te entender errado, e mesmo assim você não vai se ajoelhar diante disso. No próximo tópico, eu vou te dar a distinção que resolve quase todas as situações na prática. 2 categorias. Uma salva a sua paz e mantém a conversa limpa. A outra te puxa para o lamaçal. E quando você aprender a identificar, você nunca mais cai no reflexo automático de justificar. A distinção que muda tudo é simples, mas exige honestidade brutal. Existe esclarecer e existe justificar. Esclarecer é curto, factual, calmo. É você colocar uma informação no lugar certo e parar. Justificar é longo, defensivo, urgente. É você tentar mudar o sentimento do outro sobre você. Esclarecer protege a verdade. Justificar protege o ego. E quando você entende isso, você começa a ver que a maioria das suas explicações não era sobre clareza, era sobre medo. Quer um teste que não falha. Se você sente que precisa falar para evitar desconforto, você já está justificando. Se você sente que precisa falar para impedir que o outro pense algo ruim, você está justificando. Se sua mente começa a montar um discurso inteiro para cobrir todas as possíveis interpretações, você está justificando. E quanto mais você justifica, mais você se prende na necessidade de ser visto de um jeito específico. Isso é tentativa de controle. E a tentativa de controle é o combustível da ansiedade. Esclarecer é diferente. Esclarecer não tem energia emocional. Esclarecer não tem pressa. Esclarecer não tenta convencer, só informa. É um ponto final. É você dizer, por exemplo, que não vai a um compromisso porque já tem outra responsabilidade. Uma frase, sem história, sem novela, sem pedir desculpas por existir.
e você encerra. A pessoa pode gostar ou não, mas você não se oferece como debate. Justificar é quando você começa a abrir o coração na frente de quem não tem maturidade para segurar isso. Você conta o contexto inteiro, tenta provar que é uma boa pessoa, tenta antecipar críticas, e no fundo você está pedindo um tipo de absolvição. Só que isso não termina, porque sempre vai existir mais um detalhe, mais uma explicação, mais uma chance de alguém distorcer. Você entra num ciclo infinito. E o ciclo infinito tem um nome: falta de soberania interna. O estoicismo bate nessa tecla de uma forma limpa. Você responde ao que é necessário. Você não responde ao que é invasivo. Você não responde ao que é manipulação. Você não responde ao que é provocação disfarçada de curiosidade. Você não responde para se salvar socialmente. Você responde para estar alinhado com a virtude. E isso exige que você aceite uma coisa que o ego odeia. Nem todo mundo merece acesso à sua motivação. Nem todo mundo tem direito à sua explicação. E tem uma pergunta que corta o auto-engano no meio. Você está falando para proteger a verdade ou para proteger sua imagem? Se for a verdade, uma frase resolve. Se for a imagem, nenhuma frase resolve. Porque imagem é território do outro. E o território do outro não se conquista com ansiedade. No próximo tópico, eu vou te mostrar a aplicação mais poderosa e mais rara: aceitar ser mal interpretado de propósito. Não como derrota, mas como filtro. É aqui que entra a aceitação do destino aplicada à vida real, e é aqui que você sente a liberdade nascer. Aqui entra uma das práticas mais difíceis para quem vive ansioso: aceitar ser mal interpretado. Não como resignação fraca, mas como escolha consciente. A maior parte das pessoas trata ser mal entendido como ameaça, como se fosse um incêndio que precisa ser apagado na hora, e por isso elas correm para explicar. Só que essa corrida vira uma prisão. Porque você vira funcionário da percepção alheia. Você trabalha para manter a imagem em ordem o tempo todo. E quanto mais você trabalha, mais exausto fica, mais nervoso fica, mais dependente fica. Aceitar o destino, no sentido estoico, não é dizer que tudo está bom. É dizer que tudo o que acontece vira matéria-prima para a virtude. Isso é amor fati. Você não escolhe o que os outros vão pensar, mas escolhe como você vai agir diante disso. E aqui está o ponto que muda sua vida social. Ser mal interpretado não é uma crise, é um filtro. Pensa com frieza. Se a sua paz depende de ser entendido, você está colocando sua estabilidade na cabeça de outra pessoa. Você se torna vulnerável ao humor dela, ao nível de maturidade dela, ao interesse dela em te distorcer. E sim, existe gente que prefere você confuso, prefere você se explicando, porque enquanto você fala demais, ela controla o quadro. Ela decide se aceita sua explicação. Ela vira centro, e você vira alguém girando ao redor. É por isso que algumas pessoas fazem perguntas que parecem inocentes, mas são armadilhas. Não querem entender, querem te ver implorando clareza. O homem estoico observa isso e não entra no jogo. Ele não se assusta com a interpretação errada. Ele aceita que a opinião do outro é um fenômeno externo, e se é externo, não merece governar sua mente. Marcus Aurelius repete isso com variações ao longo de Meditations of Marcus Aurelius, Book 6. A mente pode se retirar para dentro de si mesma e encontrar calma, desde que não se espalhe pelo que não controla. Você não precisa lembrar a frase exata para viver a ideia. Você precisa praticar a retirada. Você precisa parar de sair de si para morar no olhar do outro. E aqui vem uma virada prática. Quando você aceita ser mal interpretado, você para de produzir excesso de explicação. Você não tenta consertar tudo. Você deixa certas pessoas saírem com a versão delas. Porque se a relação depende de você se humilhar com justificativas, aquilo não é respeito. É dependência. E quando você para de alimentar esse tipo de dinâmica, duas coisas acontecem. Quem te respeita de verdade se aproxima. Quem se alimenta do seu medo perde espaço. No próximo tópico, eu vou te dar o kit prático. Frases, pausas, fechamentos. Não para você virar um robô, mas para você ter direção quando a emoção tentar assumir o controle. E eu vou te mostrar como isso funciona sem agressividade, sem grosseria e sem você se sentir culpado depois. Agora vamos para o que você vai usar na vida real, no meio da pressão. Porque entender é bom, mas dominar o momento é outra coisa. Você não precisa de coragem teatral. Você precisa de ferramentas simples que te mantenham no eixo quando a emoção quiser tomar o volante. A primeira ferramenta é a âncora de uma frase. Uma frase curta, limpa, que não abre debate. Porque o seu erro antigo era transformar cada limite em um discurso.
Então você troca discurso por decisão. Você pode dizer com calma: eu entendo o seu ponto, minha decisão está mantida. Ou isso não funciona para mim, ou eu não estou disponível para isso. Repara que essas frases não são ofensivas, elas só são firmes. E firmeza, para quem é viciado em se explicar, parece rude, mas não é rude, é maturidade. A segunda ferramenta é a pausa de 3 segundos. Parece pequena, mas é gigantesca. Antes de responder, você respira e segura o silêncio. 3 segundos. Isso faz 2 coisas. Primeiro, impede a resposta automática que nasce do medo. Segundo, comunica autocontrole. A maioria das pessoas responde rápido porque está nervosa. A pausa te dá um ar de quem não está pedindo permissão. Um homem calmo não se apressa para se defender. A terceira ferramenta é o fechamento de limite, porque muita gente sabe dizer não, mas não sabe encerrar. E é aí que entra o ciclo de justificativa. Você diz não, a pessoa pergunta por quê, você responde, ela pergunta mais e pronto, você está preso. Então você precisa de frases de encerramento. Eu já expliquei o suficiente, eu não vou discutir isso. Você não precisa concordar. Essas frases são chaves. Elas fecham portas sem bater. E o segredo é dizer uma vez com tom neutro e parar. Se você repete, você volta para o jogo da aprovação. A quarta ferramenta é o reset interno, razão acima do caos emocional. Antes de falar, você se pergunta em silêncio: eu quero ser entendido ou eu quero estar alinhado? Porque são desejos diferentes. Ser entendido é depender do outro. Estar alinhado é depender do seu caráter. Quando você escolhe alinhamento, você não precisa vencer a conversa. Você precisa sair dela inteiro. E agora eu vou te dar uma regra de ouro que parece simples demais, mas funciona como lâmina. Se você percebe que está entrando no modo explicação, pare e corte pela metade. Reduza, simplifique. Termine. Você não precisa entregar um relatório. Você precisa entregar uma decisão. O estoico não desperdiça palavras para acalmar a ansiedade dos outros, nem a própria ansiedade. Ele usa palavras como ferramentas, não como muletas. No próximo tópico, eu vou te colocar dentro de cenários reais, com a pressão aumentando, amigo passivo-agressivo, parceiro exigindo justificativa, chefe te questionando na frente dos outros, família te puxando pela culpa. E eu vou te mostrar exatamente o que muda por dentro e o que sai da sua boca quando você aplica isso de verdade. Vamos colocar isso em situações onde normalmente você perde o controle e começa a se explicar sem perceber. Eu quero que você se enxergue dentro dessas cenas, porque é assim que a mudança vira músculo. Primeiro cenário: um amigo solta uma frase passivo-agressiva, algo como: agora você está ocupado demais para a gente. A sua reação antiga seria justificar, listar tudo o que você faz, provar que não é egoísta, tentar consertar o clima, só que isso te coloca na posição de culpado tentando absolvição. A escolha estoica é outra. Você pausa, respira e responde com uma frase que não alimenta o teatro. Eu valorizo nossa amizade, mas eu organizo meu tempo do jeito que é correto para mim. Se quiser conversar de forma direta, eu topo. Se for indireta, eu paro por aqui. E você encerra. Por dentro, você lembra: eu não controlo o humor dele, eu controlo meu caráter. Se ele quer briga, eu não entro. Segundo cenário: seu parceiro exige uma explicação longa para um limite simples. Por que você não quer ir? Por que você não quer falar agora? Por que você quer ficar sozinho um pouco? Você sente o peso da culpa e sua mente tenta criar um discurso para não parecer frio. A reação antiga seria abrir o coração no modo defesa, até virar interrogatório. A escolha estoica é clareza com carinho e limite com firmeza. Eu entendo que isso te incomoda. Mesmo assim, eu preciso disso. Eu posso conversar mais tarde, mas não agora. E você não adiciona justificativas. Por dentro, você segura a verdade. Amor não é se abandonar para evitar conflito. Virtude é sustentar o que é correto mesmo quando alguém faz cara feia. Terceiro cenário: um chefe ou colega te questiona publicamente. Você sente o sangue subir. Porque agora não é só sobre a decisão. É sobre imagem. E é aqui que muita gente se explica para proteger reputação. A reação antiga seria entrar num detalhamento técnico desesperado, tentando provar competência. A escolha estoica é postura. Você fala curto e com calma. Essa foi a decisão com base nos dados que eu tinha. Se você quiser, eu explico os detalhes em particular depois. Aqui agora eu mantenho o essencial. Isso muda o jogo. Porque você não vira espetáculo, você mostra autocontrole. Por dentro, você repete: minha dignidade não está em discussão. Minha execução fala por mim. Quarto cenário: família usa culpa. Depois de tudo que eu fiz por você, você sente que precisa se explicar para não parecer ingrato.
E aí você vira criança tentando convencer adulto. A reação antiga seria pedir desculpas, dar justificativas, prometer coisas que não consegue cumprir. A escolha estoica é respeito sem submissão. Eu reconheço o que você fez. Mesmo assim, eu vou escolher o que é certo para a minha vida. Eu não vou decidir por culpa, e você para. Por dentro você entende. Gratidão não é obediência. Gratidão é virtude. E virtude não se compra com chantagem emocional. Percebe o padrão? A emoção sempre tenta te empurrar para o mesmo lugar. Defesa, justificativa, pressa. E o estoicismo te puxa para outro lugar. Pausa, clareza, encerramento. Isso não é frieza, é governar a si mesmo. No próximo tópico, eu vou atacar as 3 objeções que impedem você de aplicar isso. O medo de parecer errado. O medo de parecer arrogante. O medo de perder relações. E eu vou te mostrar por que esses medos são exatamente o preço que você paga para continuar preso. Agora vamos encarar as objeções que parecem sensatas, mas na prática te mantêm escravo. Porque no fundo você já sabe o que fazer. O problema é o medo de pagar o preço emocional no começo. Primeira objeção. Se eu não me explicar, vão achar que eu estou errado. Olha a armadilha aqui. Você está tentando comprar a imagem de certo com palavras. Só que gente madura não decide quem está certo pelo tamanho do discurso. E gente imatura nunca vai te dar esse selo, não importa o quanto você fale. Quando você se explica para não parecer errado, você entrega uma mensagem silenciosa. Eu preciso que você me absolva, e isso te enfraquece. O estoico entende que estar certo não é performance, é coerência. Se sua decisão é correta, o tempo, a consistência e os resultados falam. Se não é correta, nenhuma explicação longa salva. Então, o caminho é simples, ajuste o que precisa ajustar. Mas não implore por percepção. Segunda objeção. Eu vou parecer arrogante. Essa é clássica. Você confunde firmeza com arrogância porque você foi treinado a agradar. Arrogância é desprezo. Firmeza é limite. Arrogância é humilhar. Firmeza é não se humilhar. Você pode ser firme com tom calmo e ainda assim ser respeitoso. O problema é que algumas pessoas só se sentem confortáveis quando você está se explicando, porque isso dá a elas a sensação de controle. Quando você para, elas chamam de arrogância. Não porque você mudou, mas porque a dinâmica mudou. E aqui entra a coragem real. Você tem que aceitar ser mal interpretado por quem se beneficia da sua submissão. Terceira objeção. Eu vou perder relacionamentos. Essa é a mais pesada porque toca a sobrevivência social. Só que eu vou te dizer com honestidade. Você não perde relacionamentos bons por ficar claro. Você perde relacionamentos que exigiam que você fosse pequeno. Você perde relacionamentos sustentados por culpa, por confusão, por obrigação emocional. E perder isso dói sim. Mas manter isso dói todo dia. O estoicismo não promete conforto imediato. Ele promete liberdade interna. E liberdade interna cobra um preço. O preço é parar de negociar a própria dignidade para manter paz superficial. E tem algo ainda mais profundo. Quando você se explica demais para manter relações, você cria relações com base em teatro. Você apresenta um personagem que pede permissão, só que depois você cansa. E quando você cansa, a relação entra em crise. Então a crise já estava lá. Você só estava adiando com explicações. A postura estoica faz o contrário. Ela coloca a verdade cedo. E quem é compatível fica. Quem não é, sai. Isso não é dureza. Isso é higiene emocional. Agora, se você está pensando, ok, eu entendi tudo, mas eu vou esquecer na primeira situação real, então você precisa do próximo passo. Um treino curto, com regra clara, para transformar isso em hábito. Sem promessa mágica, sem motivação vazia, só repetição consciente. No próximo tópico, eu vou te dar uma prática de 7 dias para você cortar o vício de se explicar e construir a presença que sustenta respeito. Agora eu quero transformar isso em prática. Porque o seu problema não é falta de entendimento, é falta de treino no momento em que o corpo entra em alerta. Então aqui vai um plano simples, realista, direto, para você quebrar o vício de se explicar e construir uma mente que sustenta silêncio sem desespero. Nos 2 primeiros dias, o foco é cortar desculpas automáticas que não são verdadeiras. Você sabe quais são? Desculpa incomodar, desculpa falar. Desculpa, mas eu acho que... Essas frases não são educação, são submissão social disfarçada. Troque por presença. Em vez de desculpa, mas, você diz, eu penso isso. Em vez de desculpa incomodar, você diz, preciso de 1 minuto. O objetivo é você perceber quantas vezes você pede licença para existir. No 3º e 4º dia, você treina a frase única. Toda vez que surgir um pedido, uma cobrança ou uma provocação, você responde com uma frase só.
e para. Você não completa com mais contexto. Você não manda segunda mensagem. Você não volta só para esclarecer mais uma coisa. Uma frase e ponto. Se a pessoa insistir, você repete a mesma frase sem aumentar o volume e sem mudar o conteúdo. Isso é disciplina. Quem muda o discurso mostra que está negociando. Quem mantém o discurso mostra que decidiu. No 5º, 6º e 7º dia, você treina o encerramento, porque a maioria das pessoas não se destrói no não. Ela se destrói no depois do não. Ela cede por cansaço, por culpa, por repetição. Então você vai praticar 3 fechamentos até sair natural. Eu já disse o que eu tinha a dizer. Eu não vou discutir isso. Você não precisa concordar. Escolha um por situação e use com tom neutro, sem ironia, sem raiva, como quem fecha uma porta com calma. O que dá respeito não é a frase perfeita. É a tranquilidade de sustentar. E aqui vai a regra central dessa semana. Sem segunda mensagem, sem parágrafo de justificativa, sem áudio longo para se explicar. Você responde uma vez com clareza e para. Se você escorregar, não se puna. Só volta para a regra na próxima interação. Porque o que estamos treinando aqui é autocontrole, não perfeccionismo. Agora, se você fizer isso, você vai sentir um desconforto novo, um vazio. Como se você tivesse deixado algo incompleto. Isso é abstinência. Você está acostumado a preencher o silêncio com palavras para controlar a ansiedade. E agora você vai aprender a ficar dentro do silêncio sem fugir. É aqui que a transformação acontece. Não no discurso bonito, mas no corpo aprendendo que não precisa implorar para sobreviver socialmente. No próximo e último tópico, eu vou fechar com a mudança de identidade que sustenta tudo isso, porque não se explicar não é uma técnica social, é uma decisão moral. É você escolher viver corretamente em vez de ser interpretado corretamente. E quando essa chave vira, você não precisa mais de esforço para parecer forte, você fica inteiro. Agora fecha isso comigo, porque aqui está a mudança de identidade que sustenta tudo. Você não está aqui para ser interpretado corretamente. Você está aqui para viver corretamente. E enquanto você confundir essas duas coisas, você vai continuar preso. Preso tentando controlar a cabeça dos outros. Preso tentando evitar desconforto. Preso tentando pagar paz com explicações intermináveis. Só que paz comprada assim é falsa. Ela dura até a próxima pergunta, o próximo julgamento, a próxima cara feia. O que o estoicismo te devolve não é uma frase pronta, é um centro. É você voltar para dentro e lembrar quem governa a sua vida. Não é a opinião alheia, não é a pressão do momento, é o seu caráter. E caráter não se prova falando, caráter se prova escolhendo. Escolhendo com calma, escolhendo com constância, escolhendo sem precisar de plateia. Então, quando você sentir o impulso de se explicar, trate como um alarme. Não um alarme de perigo externo, mas um alarme de descontrole interno. Pergunte a si mesmo, com honestidade: eu estou prestes a falar para esclarecer ou para ser aceito? Eu estou prestes a falar por virtude ou por medo? E se for por medo, você já sabe o que fazer. Você pausa, você reduz, você encerra, você sustenta. E aqui vai um detalhe que pouca gente te fala. Quando você para de se explicar, no começo parece que você está perdendo algo. Parece que você está deixando a narrativa escapar. Só que na verdade você está recuperando a única coisa que importa: sua soberania. Você não tem como impedir que alguém conte uma versão distorcida sobre você. Mas você pode impedir que essa versão entre na sua mente e vire tirania. Você pode impedir que o medo te faça implorar. Você pode impedir que sua energia seja sugada por tribunais imaginários. Se isso fez sentido para você, faz uma coisa agora. Pensa na situação número 1 em que você sempre se explica. Um nome, um contexto, um tipo de conversa. E escreve a resposta que você daria, do jeito antigo, longa, defensiva. Depois, reescreve em uma frase só. Uma frase que seja verdadeira, firme e curta. E quando a situação acontecer de novo, use essa frase e pare. Você não precisa que a pessoa aceite. Você precisa que você se respeite. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal para mais visões estoicas e assista os últimos vídeos.